Mas eu tenho visto alguns cenários aqui que, ao mesmo tempo que construir ficou muito mais rápido e talvez mais barato, isso acabou gerando muito mais opções para a gente também. Então, o que eu tenho vivenciado, por exemplo, às vezes a gente precisa implementar um certo tipo de ferramenta. Eu vivi isso com observabilidade de LLM recentemente. E o fato de escolher qual ferramenta a gente vai usar está cada vez mais difícil, porque todo dia a gente tem uma ferramenta nova. E as diferenças entre essas ferramentas, às vezes, elas são mínimas. Então eu vejo que o Spike ainda faz muito sentido nesses pontos, onde a gente precisa ali, analisar o nosso contexto, analisar o que que a gente tem dentro da nossa infraestrutura, o que que realmente vai atender às nossas necessidades. E acho que não dá para simplesmente a gente ver ali que tem 19 ferramentas e construir o que a gente precisa nas 19 ferramentas para depois tomar uma decisão, né. Acho que um mínimo ali de avaliação a gente precisa fazer nesses casos. Imagino que ia ser uma loucura mesmo, concordo que nesse caso aí, difícil de pensar que a gente não precisaria fazer um estudo de viabilidade antes, né. E aí voltando naquela fala do Martin Fowler, né, que ele fala sobre decisões que são difíceis de ser mudada, pensando no que você falou, eu ainda acho que essa frase é válida, mas eu acho que a régua subiu um pouco, então, as decisões que são difíceis de ser mudadas no futuro, elas agora têm que ser muito, muito, muito difíceis mesmo, e tem casos como esses que você falou, que se você escolhe uma ferramenta X, Y, Z, a mudança que vai ter, né, na integração vai impactar no seu na sua arquitetura inteira, então Tem um ponto interessante também que traz nessa questão do Alan, que ficou mais complexo também definir qual ferramenta. Hoje a gente tem muito também mais clareza de avaliar todos esses cenários, né. Talvez ali a gente ainda não precise ir para as 19 instâncias ali, né, relacionadas à observabilidade, mas a gente consegue os arquitetos conseguem repensar ali indicadores e verificar dessas 19 ferramentas quais serão os possíveis impactos dela. E talvez daí decidir, sabe? É muito esse meu pensamento, até na questão de a spike, né? A tradicional, que era sempre durante, às vezes, alguma sprint, ela se torna até alguma coisa muito, muito antes da própria sprint começar, sabe? Entendi, você diz assim, né, que ficou muito mais fácil de eu analisar riscos, né, porque eu com a IA eu consigo fazer um benchmark muito mais aprofundado que antes, nesse caso ainda da ferramenta de observabilidade, por exemplo. Eu consigo, sei lá, né, fazer igual eu falei, um benchmark muito mais aprofundado, encontrar feedbacks da comunidade muito mais facilmente, né, e fazer de fato como se fosse, né, um business case técnico, né, um technical case, sei lá, que eu consigo defender muito melhor uma abordagem ou outra, né, então concordo com você. Se antes a gente tinha 2 ou 3 ferramentas, né, e agora a gente tem 19, talvez analisar as 19 nos tempos atuais é mais rápido do que as 2 ou 3 antigamente. Esse exemplo que você deu, Alan, eu acho que ainda é, como a Rafa falou, uma decisão muito difícil de ser mudada e que, né, a viabilidade realmente ela ainda talvez saia mais barata, né. Mas eu realmente acho que tem uma classe de decisões que a gente precisava de sabatinas ou de fazer spikes, de estudo sobre, que eu acho que essas aí ficaram realmente mais fáceis. E algumas realmente parece que faz sentido você criar uns PR lá e ver qual que ficou melhor implementado, ou qual que ficou menos complexo, ou, né, qual que pareceu que para mais de pé. Assim, eu fico com a sensação de que dá para implementar isso que ela está falando. Eu ia comentar, Fernandinha, que eu acho que um caso claro que vem muito na minha cabeça eram relacionados aos testes AB, né? Que a gente, sei lá, visualmente testava a solução A, sei lá, com um botão da cor azul e um botão da cor vermelha. Hoje a gente consegue testar ou fazer o teste A alfabeto, né? A a Z. Fazer todos os testes e essa implementação muito rápido e falhou, seguimos, né? Seguimos com o que deu certo. Eu acho que talvez esse também, nessas partes visuais, sejam uns casos de uso que façam muito sentido, sabe, que a gente ganhe muita velocidade. Aí é justamente isso, né, como se eu não precisasse quase que escolher as features que eu realmente vou priorizar, né, como se eu pudesse desenvolver 3 realmente, né, colocar em produção, fazer testes AB muito melhores, porque antes, assim, né, por mais que teste AB sempre foi uma boa prática de desenvolvimento de software, talvez era uma coisa meio cara também, porque você vai desenvolver coisas que no final uma delas você vai provavelmente você descartar. vai descartar, né. E aí um dos pontos que eu acho que tornava tão importante o Spike antes era justamente esse medo de descartar o código, porque
vai ser horas ali de trabalho que vai ser em vão, né, praticamente. E muitas vezes o código que é proveniente de uma POC, de um Spike, ele não é um código pronto para produção, e muitas vezes ele precisa de ter ele precisa ser refatorado ou às vezes até refeito do zero para poder ser produtizado. Então, e hoje a gente não tem mais esse medo, a gente consegue pegar um protótipo e facilmente implementar observabilidade, né, implementar uma API RESTful, sei lá.